Olá, essa é a apresentação do Núcleo de Avaliação da Unidade do Instituto de Matemática e Estatística da URGS sobre a evasão dos cursos de bacharelado em Estatística, bacharelado em Matemática e licenciatura em Matemática para o 15º Fórum dos NAUs. Vou apresentar a composição do NAU. O NAU é coordenado pela professora Márcia, do Departamento de Estatística. A coordenadora substituta é a Giovana, técnica em assuntos educacionais. Como membros do NAU, o bolsista Gustavo, estudante do curso de Estatística, a professora Gabriela, no Departamento de Estatística, a professora Cídia, também do Departamento de Estatística, do Departamento de Matemática, temos os docentes Rodrigo e Júlio, e Amanda, bibliotecária do IME. Passo a palavra agora, dando início à nossa apresentação, a Giovana, que vai abordar a questão da evasão. Olá, boa tarde a todos. A Amanda já me apresentou, então, eu sou a Giovana, eu sou técnica em assuntos educacionais e trabalho na Congrade dos cursos de matemática e estatística. Além de trabalhar na Congrade, então, eu faço parte do NAU já há um bom tempo, né? E uma percepção, né, que a gente tem no trabalho da Congrade é da evasão dos alunos no curso, né? Então, a gente faz lá o acompanhamento discente e percebe que infelizmente, a evasão ela é muito grande, especialmente nas etapas iniciais do curso. E motivados, então, né, por essa preocupação, e também nos encontros que a gente debate, né, no NAU, as possíveis buscas, as possíveis ações do nosso núcleo, a gente iniciou, então, essa pesquisa, né, sobre o que está acontecendo, né, quais são os motivos, quais ações o Instituto pode tomar para tentar diminuir esse número tão grande de evasão. E em função de tudo isso, né, a gente constituiu, então, já dentro do Instituto, GT, grupos de trabalho, né, para olhar para a evasão, onde fizeram parte direção, chefias de departamento, né. E na Congrade, efetivamente, assim, a gente tem muitas ações, né, do tipo a monitoria PAG, por exemplo, né, a gente tem ela já desde 2017, então são 4 edições dessa monitoria, e a monitoria PAG, ela é constituída por alunos da graduação, que auxiliam outros colegas, né, conversam, fazem acompanhamento pedagógico, ajudam eles a organizar seus estudos, organizam oficinas, minicursos. Inclusive, agora, durante a pandemia, a gente tem oferecido, né, para os alunos atendimento virtual na Congrade, né, a gente faz plantões onde a gente fica disponível para conversar com os alunos, né, para esclarecer suas dúvidas, enfim. E os monitores também têm plantões, estão à disposição, e organizamos minicursos, né, para tratar de conteúdos básicos de matemática, porque a gente percebe que a evasão ela é muito grande, especialmente nas primeiras etapas do curso, né, e a gente percebe também que falta algum embasamento matemático para que os alunos consigam acompanhar, né, as disciplinas. Então, esses minicursos oferecidos agora, por exemplo, né, a gente já oferece ele há alguns semestres, eles trataram de conteúdos matemáticos básicos, né, necessários para acompanhar os cálculos, para acompanhar disciplinas introdutórias, né, e, enfim, a evasão é um problema, né, infelizmente é um problema dentro do Instituto de Matemática e Estatística, e é um problema que o NAU, junto com a Congrade, junto com a direção e a chefia dos departamentos, tem tentado enfrentar, né, e para isso, então, a gente desenvolveu, né, a Márcia vai falar um pouco melhor agora, alguns programas, né, que nos ajudaram a perceber e diagnosticar onde estão, né, onde está a evasão. Passo a palavra, então, para a Márcia. Boa tarde, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que o NAU desenvolveu para tentar entender melhor como é a evasão aqui na nossa unidade. Bem, a Prograde, ela fornece alguns dados sobre a evasão dos cursos na universidade. E depois que nós tivemos acesso, né, a gente descobriu esses dados ali no sistema da Congrade, nós começamos a analisar essas informações.
o que nós fizemos? Foi feito um aplicativo, né, uma ferramenta que transforma esses dados em gráficos, tabelas, né, resume através de estatísticas essas informações. E uma delas é a quantidade de alunos que saem dos cursos, né, aqui da URGS, e o número de alunos que ingressam nos cursos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o cálculo do que é chamado de uma evasão relativa, isso é, a quantidade de alunos que saíram, né, que evadiram, dividido pela quantidade total de ingressantes. Fazendo essa razão simples, né, nós temos aqui um gráfico de barras dos 10 cursos com maior evasão, chamando de evasão relativa. E o que é possível perceber é que o curso em bacharelado em matemática e o curso em bacharelado em matemática e bacharelado em estatística e o curso em licenciatura em estatística tem uma evasão muito alta comparando com a evasão média da URGS, considerando todos os nossos cursos de graduação. Então, isso aqui eu acho que representa de forma muito simples como a evasão ela é um problema muito grande, muito presente na nossa unidade. Né? Aí, com esses dados, o que foi feito? Foi feito um aplicativo em que é possível analisar essas informações de forma interativa, isso é, colocar filtros como a data, né, de ingresso do aluno, colocar o curso especificamente, colocar o tipo, né, é possível escolher qual é o meio que o aluno evadiu e tentar entender melhor essas características. Eu vou mostrar, então, para vocês aqui. Então, esse é o aplicativo, ele está lá disponível no site do NAU, né, a gente tem um site em que todas essas ferramentas, elas ficam ali disponíveis para quem quiser acessar. Bem, e nesse aplicativo da evasão, desenvolvido pelo Gabriel, que foi um bolsista do NAU anterior ao Gustavo, ele organizou esses dados que a Prograde fornece para nós, e aqui é possível avaliar, por exemplo, como se comporta, quais os principais motivos de desligamento, né, dos nossos alunos na URGS como um todo. É possível perceber que abandono é aquele que tem a maior proporção, né, de desligamento aqui dos alunos da URGS. Em segundo lugar, é interessante destacar, nós temos transferência interna. Então, dos 20% dos nossos alunos que abandonam o curso, na realidade, eles não estão saindo da URGS, eles não estão evadindo da URGS, eles estão indo para outra graduação. Eu acho que isso é uma característica que é interessante de se destacar, né, porque o jovem, às vezes, ele fica, vamos dizer, ele não tem certeza da profissão, da carreira que ele vai seguir, e eu acho que essa porcentagem, ela está indicando isso de alguma forma. Aqui nós temos outra tabela que indica como é o ingresso dos nossos alunos, né? E aí, como a gente pode ver aqui, transferência interna vai representar em torno de 10%. O gráfico representando aquela evasão relativa que eu expliquei para vocês, que é a quantidade de alunos que se desligam do curso, né? Dividido pela quantidade total de ingressantes. Pode ficar meio confuso esse valor aqui maior que 1, que nem está apresentado aqui no gráfico, é que nesse caso, né, a quantidade de alunos que saíram, que se desligaram do curso, ela é maior do que os alunos que ingressaram, certo? A gente só faz essa razão, a gente não acompanha aluno a aluno, a gente só faz uma razão geral. Né? E aqui tem os cursos em que é possível avaliar essa quantidade, curso a curso, né? A gente consegue também perceber quais são os cursos que têm a menor evasão aqui na URGS, que é medicina, direito, odonto e veterinária, né? Aqui com as suas evasões relativas. Além disso, é possível, que nem eu comentei com vocês, fazer o filtro por ano, né, e acompanhar como está essa taxa da evasão conforme os semestres. É possível aqui
nós temos o curso de bacharelado em estatística, matemática, licenciatura e matemática bacharelado, e a gente consegue perceber, por exemplo, que bacharelado em matemática teve uma maior evasão no ano, no semestre de 2019/2, né, em comparação com o bacharelado em estatística e a licenciatura em estatística. Também é possível aqui mudar os filtros e escolher um outro curso, por exemplo, né? Nem além das bacharelados, é possível que outros cursos aqui na URGS escolham a sua graduação e comparem como está a evasão durante os semestres. Bem, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Queria mostrar a ferramenta, as possibilidades que a gente tem de tentar entender melhor como a evasão ela se comporta nos cursos, né? Além desse gráfico de linhas representando a evasão por semestre, a gente também pode escolher pela evasão anual, porque a gente sabe que tem cursos que têm entrada anual, né? Também é possível avaliar como é que está o tipo de desligamento, né? Aqui considerando só os cursos de bacharelado em matemática, licenciatura em matemática e bacharelado em estatística, nós conseguimos avaliar por que os alunos estão saindo em cada um dos semestres considerados, né? A gente pode escolher aqui os semestres, como já era possível de ver ali no nosso gráfico que representava as proporções do porquê do desligamento, abandono é uma causa muito presente, e depois a transferência interna, né? É possível ver isso através desses gráficos aqui, e várias outras estatísticas que são possíveis de se avaliar aqui no aplicativo, né? Então, fica aí apresentada a ferramenta. Quem tiver interesse em tentar entender um pouquinho, não só a evasão aqui dos cursos do IME, mas está disponível essa análise de evasão para outros cursos da URGS. Bem, eu vou passar a palavra agora ao Gustavo, bolsista aqui do NAUIME, que ele vai mostrar outra ferramenta, aí essa mais específica, só considerando os cursos de graduação oferecidos pelo IME. Olá, eu sou o Gustavo, sou bolsista aqui do NAUIME, e eu vou, então, apresentar para vocês um aplicativo que a gente fez. Bom, esse aplicativo, então, a gente teve o intuito de focar mais agora nos cursos do nosso instituto, né? Então, a gente pegou os dados só do bacharelado em estatística, bacharelado em matemática e da licenciatura em matemática. E esse aplicativo, ele foi, assim como os outros, desenvolvido no software R, e ele está disponível para todo mundo. Quem quiser acessar é só a partir desse link aqui, ou também pode ser acessado através do site que a professora Márcia disponibilizou. Então, esse aplicativo ele foi feito com base nos dados da Congrade, que mantinha uma base de dados sobre os alunos ativos em cada semestre. Então, todos os dados aqui apresentados foram feitos com base nesses dados da Congrade. E ele tem 4 abas, então vou apresentar aqui a primeira para vocês, que tem uma distribuição dos alunos ativos em 2020/1, por etapa do curso. Então, aqui embaixo nós temos o gráfico. Então, no eixo X, nós temos as etapas dos alunos. Então, para o aluno conseguir passar para a segunda etapa, ele tem que ter passado por todas as disciplinas da primeira etapa e assim por diante. Então, aqui a gente consegue ver, né, que tem uma concentração muito grande na primeira etapa, né, dos 4 cursos do Instituto, né, um pouco mais acentuado no bacharelado em matemática. Aqui a gente pode mudar várias coisas no gráfico, né, como aqui a gente vê a proporção com relação ao número total de alunos. Então, a gente tem, por exemplo, 63% dos alunos de bacharelado em matemática estão ainda retidos em alguma disciplina da primeira etapa. E essa proporção ela vai diminuindo conforme os semestres, né? Isso só dos alunos ativos, né? Então, aqui a gente pode pegar os semestres de ingresso, né? Aqui a gente está considerando desde 2009, então uma série histórica bem grande que a gente tem. E aqui a gente também pode mudar a modalidade de ingresso do aluno. A gente pode, por exemplo, comparar os alunos que entraram por SISU ou alunos que entraram por vestibular, por exemplo. Agora eu vou mostrar a segunda aba, que é sobre a distribuição dos alunos evadidos por etapa de saída. Então, agora,
no eixo X, nós continuamos tendo a etapa do aluno, mas agora a etapa em que o aluno saiu, se desligou do curso, né? Então, quando ele se desligou do curso, em que etapa ele estava? Então, aqui a gente vê que a concentração é ainda maior, né, nos primeiros semestres do curso, né? Aqui a gente pode ver por proporção, que a maioria, né, realmente sai no primeiro semestre, aqui não tem muita diferença entre os cursos do IME. E aqui a gente consegue, nos formandos, a gente consegue ter uma ideia de quantos estão se formando com base naqueles que entraram, né? Então, mais ou menos 27%, 12%, 18%. Aqui agora, se a gente quiser analisar melhor quanto tempo os alunos ficaram na etapa. Então, aqui a gente está selecionando só o curso do bacharelado em estatística, como pode ser visto aqui, e analisando, então, só o curso de estatística, a gente consegue ver, além de quantos alunos saíram na primeira etapa, a gente consegue ver também há quanto tempo eles estavam naquela etapa, né? Quanto tempo eles ficaram no curso até saírem, né? Então, muita gente saiu no primeiro ano de curso, né? Mas a gente tem uma quantia, assim, até considerável de pessoas que ficaram até 2 anos, aqui 3 anos, né? E 4 anos no curso, ficaram 4 anos presos na primeira etapa até se desligarem do curso, né? Então, isso é uma informação, assim, relevante, né? E a gente tem uma ideia também dos formandos, né? Quanto tempo, mais ou menos, os alunos estão demorando para se formar. Agora, por último, eu vou mostrar essa quarta aba aqui, que eu acho bem interessante, que agora a gente vai estar analisando as turmas específicas, né? Então, agora no eixo X a gente tem o ano de ingresso. Então, a turma que entrou naquele ano, por exemplo, 2005, que é o primeiro ano que a gente tem aqui, analisando agora somente aquela turma. Quantas pessoas evadiram, quantas pessoas se formaram. Ou ainda, quantas pessoas ainda estão no curso, né? Então, a gente consegue ter uma ideia temporal de como tem sido essa diferença entre os formandos e os evadidos, né? Por turmas agora. Então, a gente vê que no 2005 tinha 15% de formandos, depois aumentou um pouco para 30%, isso manteve mais ou menos estável, 30%, 28%, 30%, que a gente consegue botar em proporção, acho que fica melhor. Que chegou a máxima, acho, nesse período, que foi de 44% de formandos. E a partir agora de 2011 e 2013, fica mais difícil de analisar, porque a gente ainda tem uma quantia considerável de alunos ativos no curso, né? Que a gente não sabe, então, se eles vão entrar para o grupo de evadidos, né, ou se eles vão efetivamente se formar. Então, acho que era isso, basicamente. Esse é o aplicativo que a gente usou para analisar melhor a situação dos cursos aqui específicos do IME. Bem, então as ferramentas apresentadas, né, elas indicam tanto de uma forma geral como os cursos do IME, eles estão comparados a outros cursos da universidade, assim como a gente agora, através desses dados, a gente consegue entender quais são as etapas que os nossos alunos evadem com maior proporção, né? E há quanto tempo eles estão, vamos dizer, eles estão nos nossos cursos, né? Então, isso faz com que nós consigamos organizar algumas ações nesse sentido. E é possível perceber, fica muito claro ali, que as etapas iniciais, elas são as mais importantes quando a gente fala sobre evasão. A partir do momento que o aluno, ele passa da segunda, terceira etapa dos nossos cursos, a chance dele sair, né, dele desistir aqui dos cursos do IME, ela diminui bastante. Bom, essa foi a nossa apresentação do NAU IME. Obrigada.